3, 1 a 13. Bem? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comerei de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore do qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizestes? E ela respondeu: a serpente que me enganou, e eu comi. Vamos orar? Deus, novamente te peço, ó Pai, que o Senhor use a minha vida, apesar de ser um miserável pecador, mas que o Senhor use a minha vida para pregar as tuas palavras a este povo que necessita tanto das palavras que vêm do Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações, a começar em mim, para entender e para mudar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Seu Espírito enche o nosso coração com a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Você já foi a um teatro? Quem já foi? Assistiu um teatro? Ou gosta de assistir algum teatro? Quem gosta de assistir teatro? Aí já complicou um pouco mais, né? Eu fui, no máximo, 1 ou 2 teatros em toda a minha vida. E já fiz 2 na escola. Eu fui uma árvore. Não, brincadeira, não fui uma árvore. Mas já fiz 2 na escola porque era obrigatório, mas não porque eu queria fazer o teatro. A gente é obrigado a passar essas vergonhas na escola, né? Talvez seja uma atividade que eu procure um pouco mais fazer, né? Eu fui uma vez com alguns jovens aqui da igreja assistir lá em São Paulo Os Miseráveis. Não sei se você conhece a história. Se você não conhece a história, amanhã de manhã ou amanhã à tarde, você procura esse filme, vai a uma locadora, ou veja na Netflix, se tem Netflix, eu não sei, mas assiste esse filme. Esse filme é muito bom mesmo. Tem 2 filmes, um mais antigo, um mais novo, tem teatros por aí que as pessoas fazem, e é bem interessante, mas infelizmente, a gente não vai contar sobre ele hoje aqui, infelizmente. Mas em uma peça de teatro, e assistindo esse teatro, Os Miseráveis, eu percebi bastante isso. Essa peça tinha 3 horas, se eu não me engano. Então você imagina todo o tempo dessa peça. Em uma peça de teatro, existem algumas coisas muito interessantes. Obviamente, a história tem um começo, a história tem um meio e a história tem um fim. O começo, geralmente, é mais lento. Uma narrativa ou uma situação, uma música mais lenta, uma situação um pouco que começa a chamar a sua atenção. Em alguma narrativa, em um conto infantil, seria aquela seguinte frase: era uma vez. Mas é extremamente importante você prestar atenção no início. O final, geralmente, é uma conclusão,
tão incrível, mas tão incrível, que todo mundo levanta e começa a bater palmas. Se não tiver um final excelente, o povo não vai se levantar, o povo não vai bater palma e vai sair frustrado. No meio do teatro existem algumas partes que não são tão empolgantes assim. Dá até para você ir ao banheiro, ou comprar uma pipoca, ou comprar um refrigerante, e então dar uma acordada e então voltar ao teatro. No entanto, existe uma parte ou algumas partes que são extremamente essenciais no teatro, extremamente essenciais mesmo. Se você não assistir essa parte, você vai perder todo o resto. Se você for no banheiro nessa hora, a hora que você voltar, você vai, o que aconteceu? Mudou todo o cenário, eu não estou entendendo mais nada, e agora o que eu faço? Você perdeu a melhor parte do teatro. E essa melhor parte do teatro é algo que nós chamamos de clímax, ou seja, é a parte essencial, é a parte mais empolgante. Muitas vezes esse clímax não é algo bom, pelo contrário, é algo ruim, é algo trágico, é algo dramático, é algo que você fica admirado e fica tenso ao ver aquilo acontecendo. Se você perder essa parte, lamento, mas todo o resto não vai fazer sentido algum. Na história bíblica também existe esse clímax. Quando você começa a ver a Bíblia de fato começa de uma forma muito interessante e tem um final muito interessante. Tem no meio, de fato, coisas interessantes. Obviamente ela é a palavra de Deus e tudo nela vai ser a palavra de Deus, vai ser algo especial, vai ser algo importante nas nossas vidas. Mas tem duas partes, e eu considero como essas duas partes as melhores partes da Bíblia. São os dois clímax da Bíblia, são as partes mais essenciais. E se você pular essas duas partes, nada mais vai fazer sentido, nada mesmo. Se você simplesmente pular isso, você vai olhar e falar: o que eu estou lendo? Não entendi mais nada. Essas duas partes essenciais, uma acontece no Antigo Testamento, que é o texto que a gente vai ler hoje, que é o texto que a gente leu hoje e vai estudar hoje. E a segunda parte, o segundo clímax, é lá no Novo Testamento, que a gente vai ver no final da mensagem. Então eu quero ver para esse primeiro clímax, que é um clímax dramático, é uma parte trágica, é uma parte triste, apesar de ter graça em toda essa parte, mas é uma parte triste. E eu quero ver com vocês essa parte. No final, nós veremos uma parte que, por mais triste que seja, também é trágica, mas é uma parte que traz um resultado feliz. Porém, nesse primeiro clímax, é triste, mas não traz um resultado nada feliz mesmo. E eu quero ver então com vocês o primeiro clímax da história da Bíblia, a grande queda. Primeiro clímax, a grande queda. Os teatros antigos, eles normalmente são divididos em atos. O que isso significa? É uma história, conta-se então uma história, e o primeiro ato, então fecha a cortina, troca o cenário, troca os personagens, abre a cortina novamente e tem o segundo ato. Então ocorre toda uma história, fecha a cortina novamente, tem o terceiro ato e por assim vai. Nesse nosso clímax, nessa nossa parte aqui, essa história tem dois atos. O primeiro ato é sobre o pecado. São três personagens, um cenário, o pecado. Quando fecha as cortinas, nós temos o segundo ato, que é sobre a desculpa. Abre a cortina, é um novo cenário, muda um personagem, muda o cenário e muda a conversa. E é isso que eu quero ver com vocês. Então, para começar esse primeiro ato, eu quero fazer a seguinte pergunta para você: o pecado vale a pena? Em algum momento da sua vida, o pecado vai valer a pena? Em qualquer momento?
Em algum momento ele pode valer a pena? Ou será que sempre vai trazer prejuízos? Em algum momento, aquela mentira, mesmo que seja pequena, ela pode ser bem sucedida? Em algum momento, aquele seu adultério, ou não estou dizendo que você faz isso, mas ao ver pornografia, ao trair a sua mulher ou ao trair o seu marido, isso em algum momento da sua vida pode valer a pena? Em algum momento enganar o seu chefe do seu trabalho pode valer a pena? É isso que a gente vai ver hoje também, nesse primeiro ato em que diz sobre o pecado, versículo 1 e versículo 6. Nós já lemos no início, versículo 1 até o versículo 6. Nós já lemos no início da mensagem, então não vamos ler novamente. Mas por mais que seja conhecida essa passagem, uma passagem bem conhecida, talvez ao você ler, você já começou a dizer os versículos na sua mente ou até mesmo com a sua boca. Por mais que seja conhecido, é a parte mais importante, uma das partes mais importantes da palavra de Deus. E por isso que a gente tem que dar muita atenção para ela, porque ela nos lembra quem nós somos, ela nos lembra de onde nós viemos, mas principalmente quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores miseráveis. Quem o mundo é? Aonde está todo mundo? Aonde o mundo vaga e para que caminho ele está seguindo? Justamente em caminho do pecado, no caminho do pecado. É por isso que é sempre bom a gente lembrar desta passagem, em pensar de onde veio esse pecado, de onde veio toda essa tragédia em que nós estamos vivendo hoje, por que nós estamos da forma como estamos? Justamente por conta dessa passagem. Nessa história existem 3 personagens principais: a serpente, a mulher e o homem. A serpente aqui, no versículo 1, ela é nomeada como o animal mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. É o animal mais astuto de todos os animais. A mulher e o homem, nós já introduzimos na semana passada, dizendo que eles foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Eles estavam vivendo em um mundo ideal criado por Deus, ao ponto de que o pecado não estava ali no meio deles. No entanto, existe essa serpente, que era o animal mais astuto. A história começa a ficar um pouco mais intrigante e tem uma conversa da serpente com a mulher, e você já conhece muito bem essa conversa. A serpente começa a colocar em dúvida a palavra de Deus, dizendo: olha, foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Olha, foi assim que Deus disse que vocês não podem comer nada, nenhuma árvore? Vocês não podem comer de nenhuma. Foi isso que Deus disse? Começa a jogar. E a serpente sabia muito bem que não foi isso que Deus disse. A serpente sabia muito bem que esse não foi o mandamento de Deus. Olha, será que não foi diferente? Será que você não entendeu errado a palavra de Deus? Será que você não leu errado? Será que foi isso mesmo que Deus disse? No entanto, a mulher parece colocar algumas palavras na sua resposta a mais daquilo que Deus disse. Ela então responde: olha, de fato nós podemos comer de todas as árvores, mas existe uma árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer do seu fruto. Na verdade, nós não podemos nem comer e nem tocar no seu fruto. Mas espera aí, Deus não disse nada sobre não tocar. A pergunta é: será que Eva estava colocando palavras a mais do que de fato é a palavra de Deus? No original, parece que foi de fato isso que Eva fez. As palavras são diferentes,
das palavras que Deus tinha ordenado a Adão. Olha, não posso nem comer e nem tocar. Mas não foi isso que Deus disse. No entanto, eu quero focar de que ela tinha a certeza absoluta da consequência que iria acontecer caso ela comesse desse fruto. E qual é essa consequência? Pode falar. Qual é a consequência caso ela comesse do fruto? A morte. Essa seria a sua consequência, ela sabia muito bem. Olha, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Ela sabia muito bem de que se ela comesse desse fruto, a sua consequência seria a morte. Eu quero fazer um parênteses aqui, dizendo que nós não somos nada diferentes de Eva. Muitas vezes a gente culpa a Eva dizendo, olha, por que ela pecou, por que ela fez isso? Mas nós não somos nada diferentes, porque nós sabemos, nós temos a certeza absoluta da consequência do nosso pecado. Nós sabemos o que o pecado traz, e o pecado só traz morte. E mesmo assim, a gente peca. Mesmo assim, a gente continua vivendo a nossa vida de pecado. Mas não vai pegar nada, vai ser bom, eu preciso me divertir. Mas no final, no nosso coração, por mais pecador que a gente seja, por mais corrupto que a gente seja, a gente sabe que esse pecado só trará prejuízos. A gente sabe que esse pecado só trará um resultado: a morte. Mas mesmo assim, a gente comete. A história continua, e a serpente, como sempre, continua mentindo, dizendo: olha, confia em mim, com certeza vocês não morrerão. Confia em mim, com certeza isso não vai acontecer com vocês. Deus está mentindo, vocês não vão morrer, fica tranquilo. Não é à toa que mais tarde essa serpente é chamada Satanás e também é chamada de pai da mentira. Porque, além de mentir, ainda diz que Deus é mentiroso. Além de mentir, ainda coloca em xeque a palavra de Deus e diz: olha, não foi isso que Deus disse. Olha, ele disse isso, mas na verdade, não é verdade. Deus mentiu. É literalmente isso que a serpente está dizendo. Ela ainda joga mais dúvida. Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão extremamente iguais, não mais semelhantes, não mais a imagem, mas agora iguais, conhecendo o bem e o mal. A serpente faz exatamente isso com a gente. Ela diz: relaxa, não tem problema, adultera que não vai dar nada, fica tranquilo, sua mulher nunca vai descobrir isso. Sua mulher não te merece, você é um homem muito melhor. Ou vice-versa. Mente um pouquinho, vai. Ninguém vai perceber essa mentirinha. É só um pouquinho, é só uma mentirinha, não vai dar nada. Deus nem vai ver que você fofocou da sua amiga, que você caluniou ela, que você falou mal dela. A gente fala de que mulher fofoca, mas homem também. Deus nem vai saber que você fofocou daquele seu amigo de trabalho, aquele seu colega de trabalho. Ninguém vai saber disso. Fala para sua mulher que vai no futebol, mas faz o seguinte: vai num prostíbulo, vai lá se adulterar. Diz para o teu pai que fez toda a lição de casa e mente para a professora que o seu cachorro comeu a lição. A gente dá risada dessa última situação, mas é exatamente isso que Satanás quer. Que a gente dê risada de coisas que são extremamente pecaminosas. Esse pecado, essa mentirinha para o pai, é tão pecado como um adultério. A gente sabe da consequência que gera a morte, e mesmo assim a gente continua pecando. Existe uma música que diz que perigoso é mais legal, proibido é divertido. Olha que música excelente, né?
E eu cantava essa música na adolescência. É exatamente isso que Satanás está fazendo aqui. Olha, proibido é muito mais legal. Proibido é melhor. Deus quer que vocês comam. Deus tem ciúme de vocês. Deus não quer que vocês sejam parecidos com Ele. Então faça. Com a gente é a mesma coisa. Olha, eu sei que é proibido. Eu sei que não pode. Eu sei que é uma mentira. Eu sei que é um pecado. Mas, poxa, não custa nada. O nosso pecado custa a nossa vida. O nosso pecado gera a morte. E então, como a gente já conhece da história, a mulher cai, mas não se contenta e leva o marido junto. No entanto, eu quero fazer a seguinte pergunta a você: de quem é a culpa? Quem pecou primeiro? A mulher ou o homem? Essa é uma pergunta que os teólogos estão até hoje discutindo sobre isso, né? Quem pecou primeiro, a mulher ou o homem? No entanto, eu quero dar a minha opinião aqui, porque tudo indica no texto que o homem estava ali, do lado da mulher. Tudo indica isso. É como se a mulher tivesse pecado, então ela come do fruto e dá para Adão. E no texto original parece que a ênfase é isso mesmo. Ela come e já entrega ali do lado. E Adão então vai, toma o fruto da mão dela e come. Por que eu creio que o homem quem pecou primeiro? Porque Adão estava ali vendo toda essa cena, vendo tudo isso, e não fez nada. Ele poderia simplesmente dar um tapa na mão de Eva e dito: não, mulher, não faça isso, eu te protejo de Satanás, eu te protejo da serpente, não faz isso. Mas o que ele fez? Esse aqui é o fruto que Deus proibiu? Que delícia, vamos comer? Tá bom, eu tomo junto com você, a gente come junto, pode ser? É isso que Adão faz. Adão não protegeu sua esposa, ele não tomou a liderança, ele não a amou e nem se entregou por ela. Até parece um outro Adão. Cadê aquele Adão que disse que a mulher era osso dos seus ossos e carne da sua carne? Toda aquela paixão que a gente viu na semana passada, agora ele está olhando para Eva e, bom, tudo bem ela pecar e eu vou pecar junto também. Tudo bem ela desobedecer a Deus, eu vou desobedecer a Deus também. Quem recebeu a ordem? Quem recebeu o mandamento de que eles não deveriam comer do fruto? Quem? Adão, o homem. Quem não protegeu a mulher? Adão. Quem não cuidou do jardim? Adão. Quem então primeiro desobedeceu? Na minha opinião, Adão, pois deixou a sua mulher se contaminar. Ele era o cabeça, era a sua responsabilidade não deixar isso acontecer, e mesmo assim, ele deixou. Poxa, Samuel, mas é impossível resistir à tentação, é impossível resistir às tentações de Satanás. Eu cairia nesse mesmo pecado. Se eu tivesse no lugar de Adão, eu cairia da mesma forma. Sim, cairia, porque Paulo vai dizer que a gente pecou junto com Adão. No entanto, algumas pessoas usam esse texto para dizer: olha, se Adão caiu, então quem sou eu? Adão estava lá no ideal de Deus, no jardim que Deus tinha criado da melhor maneira e pecou. Eu estou no mundo onde acontecem diversas situações, onde é totalmente corrompido, e eu vou me manter santo? Eu vou fugir do diabo? Você ainda quer que eu busque a santidade e me mantenha santo? Se Adão não conseguiu, por que eu deveria tentar? Por que eu deveria fazer isso? De fato, o pecado de Adão e Eva era para ter acontecido, mas nós não podemos usá-lo como desculpa para deixar de buscar uma vida de santidade, deixar de buscar uma vida resistindo às tentações do diabo. E por aí você vai ver inúmeras igrejas que dizem isso. Olha, se Adão pecou e Deus mesmo assim concedeu graça a eles,
olha, continua vivendo a sua vida de pecado, continua fazendo o que você bem entender, afinal a gente não consegue viver essa vida de santidade que Deus quer. Faça o que bem você entende. No entanto, a gente consegue sim resistir, porque vem um novo Adão, que nos capacita a resistir às tentações, nos ensina a como resistir às tentações. Eu quero fazer uma quebra aqui na nossa história, e olhar sobre essa tentação, e você já deve saber qual é essa tentação. Quero que você abra a Bíblia junto comigo em Mateus 4. Mateus 4, 1 a 11. Ok? Vamos ler. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram anjos, e passaram a servi-lo. O interessante aqui é que Jesus não resiste o diabo com o seu poder. Jesus tinha o poder suficiente para simplesmente fulminar Satanás ali, expulsar Satanás dali. Ele tinha esse poder. Mas o que ele faz? Como que ele resiste a Satanás? Com a palavra de Deus. Ele diz por 3 vezes: está escrito. Está escrito. Foi assim que Deus disse. Essa tentação nos ensina que é com a palavra de Deus que nós devemos resistir às tentações de Satanás. É com a palavra dele. Nos ensina que nós não podemos inverter as ordens de Deus, como Eva fez, colocando palavras a mais, e nem podemos deixar de obedecer a palavra de Deus, como Adão fez, mas nós devemos cumpri-la cabalmente, devemos cumprir inteiramente. Se a palavra de Deus diz tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. É o que Jesus faz. Se Jesus, homem, conseguiu, nós também conseguiremos. Deus nos capacita com a sua palavra a resistirmos às tentações do diabo. A serpente faz isso, nos tenta todos os dias, até hoje. Fica nos tentando, mostrando os nossos próprios desejos e insistindo com que a gente desobedeça a Deus. Porém, nós devemos permanecer firmes e responder exatamente como Deus disse, não invertendo as suas palavras e não colocando as nossas palavras nas palavras de Deus. 1 Pedro 5,8, você não precisa abrir, mas diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse é Satanás, esse é o diabo, essa é a serpente. Como leão, fica andando em derredor e ruge, procurando alguém para devorar. Por isso que nós devemos permanecer firmes. Dentro do lar, os homens devem ser firmes em proteger a sua esposa e a sua família das armadilhas do diabo. Dentro do lar, as mulheres devem se manter fiéis a Deus, sendo submissas aos seus maridos, como diz Efésios 5, e obedecendo a palavra em tudo. Dentro do lar, as crianças devem obedecer aos seus pais e honrar como se estivesse obedecendo ao Senhor. Os solteiros
devem permanecer-se firmes para não caírem nas tentações do diabo. Em todo local, nós devemos permanecer firmes. Devemos permanecer firmes, usando a palavra de Deus. E sabemos que se nós usarmos a palavra de Deus, o diabo fugirá de nós. No entanto, não foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles de fato caíram. Mas eu quero olhar para você o segundo ato, sobre a desculpa. Versículo 7 ao versículo 13 vai dizer sobre isso. Então, lembrando, o segundo ato, muda o cenário, fecha as cortinas, muda todo o cenário aqui, abre as cortinas, sai um personagem, entra outro personagem, uma nova história. Sai Satanás e entra Deus. No entanto, esse segundo personagem aqui, Deus, ele é extremamente diferente, totalmente diferente, e vem para Adão e Eva de uma forma diferente. Ao ler esse texto, a gente consegue perceber que Deus entra nessa cena com graça e amor, chamando por Adão e Eva, ou especificamente por Adão, que estavam escondidos com medo de Deus. Deus pergunta: Adão, onde você está? Onde estás? E parece aqui a intuação aqui foi uma intuação de graça. Onde você está, Adão? Quer dizer que Deus não sabia onde eles estavam? Claro que sabia. É claro que Deus sabia. Deus sabia muito bem que eles estavam escondidos atrás de árvores. Se é que eles achavam que eles podiam se esconder de Deus atrás de árvores. Mas Deus entra no jardim de uma forma didática, de uma forma amorosa, como um pai que chama um filho desobediente. Adão, onde você está? Adão, cadê você? Adão de pronto sai e responde, mas com muito temor, mas muito temor mesmo. Nos escondemos. Ou seja, nós estávamos com medo de você. Nós estávamos também com medo por estarmos nus. É claro que eles sabiam que antes da queda eles estavam nus. Eles tinham olhos, eles estavam vendo isso. No entanto, eles não sentiam vergonha. A nudez não era um problema, mas agora era. E eles então fazem roupa para eles, cintas, porque eles estavam com vergonha um do outro e também com vergonha de Deus. É isso que o pecado faz. Ele traz vergonha. Não dá para a gente pecar e depois sair todo contente, alegre, eu pequei, foi tudo ótimo, maravilhoso. Não, nós sentimos vergonha. O pecado gera vergonha. Deus, de uma forma firme e amorosa, pergunta de novo: quem disse que você estava nu? Quem abriu os seus olhos e disse que vocês estavam nu? Por acaso você comeu da árvore que eu ordenei que vocês não comessem? Por acaso vocês me desobedeceram? Novamente, é claro que Deus sabia que eles tinham desobedecido. Mas mesmo assim, Deus pergunta para saber a resposta de Adão. E a resposta de Adão, como um homem firme, protegendo a sua mulher, só que não. Ele coloca a culpa em Deus e coloca a culpa na mulher. E tira o seu de jogo, tira a sua responsabilidade. E diz: foi a mulher que tu me destes, que me deu do fruto e eu comi. Foi o que ela fez e foi por culpa sua, Deus, pois você que inventou de colocar ela na minha vida. Foi você que criou, foi você que tirou ela da minha costela. Eu não pedi nada, foi você que fez. A culpa é dela e a culpa é sua. Eu fico imaginando qual é o sentimento de Deus aqui. A ira pelo pecado deles. Mas Deus, ele até então não condena eles, até então nós vamos ver a condenação na semana que vem, as consequências. Mas ele pergunta:
a Eva: o que foi que você fez? Eva, o que você fez? E Eva responde, o que ela responde? Foi a serpente que me deu e eu comi. Foi a serpente, a culpa é dela, não foi minha culpa, foi dela. Eu tenho certeza que se Deus perguntasse à serpente, eu escutei essa ontem, se Deus perguntasse à serpente responderia: a culpa foi da lagarta que estava aqui na árvore. E se perguntasse à lagarta dizia: foi culpa, sei lá, da formiga, sei lá quem for. Sempre jogando a culpa no outro, sempre jogando a culpa e não admitindo a sua própria culpa. Assim como Adão, nós sempre colocamos a culpa em outras pessoas. Eu fiz isso porque ela fez isso para mim, ou porque aconteceu alguma situação. Eu adulterei porque aquela mulher deu um sorriso para mim. A culpa é dela. Quem mandou ela dar um sorriso para mim? Eu menti porque eu achei que era necessário. Eu menti para proteger você, para preservar a nossa família. Eu mirei porque você me deixou irado, porque você me deixou irada. A culpa é sua, você que me deixou irado, não é minha culpa. Eu não fiz a lição porque eu estava indisposto assistindo um vídeo no YouTube. A culpa não é minha, a culpa é do YouTube. Quem mandou inventar o YouTube? Quem mandou ter um celular na minha mão? A culpa é dele, não é minha. Por isso que eu não fiz a lição de casa. Ou a culpa é do cachorro que comeu, que na verdade não comeu. A culpa é sempre do outro. A gente nunca admite a nossa culpa. Raramente a gente admite: eu fiz isso, eu pequei, eu errei, me perdoa, Senhor. Raramente a gente faz isso. Raramente a gente se contorce diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor e somente contra Ti pequei. Raramente a gente faz isso, mas a gente deveria fazer isso todos os dias das nossas vidas, porque todos os dias a gente peca contra Deus. A nossa oração não deveria ser uma oração tão contente assim, apesar da graça de Deus, apesar de Cristo Jesus ter morrido por nós, apesar de a gente encontrarmos salvação em Cristo Jesus, mas a nossa oração também deveria ser uma oração de contrição, triste, dizendo: Deus, eu pequei contra o Senhor. Esposa, eu pequei contra Ti. Marido, eu pequei contra Ti. Filho, eu pequei contra Ti. Patrão, eu pequei contra Ti. Pai, eu pequei contra Ti. Se Deus tivesse perguntado a qualquer um de nós nessa mesma situação, a gente diria: foi culpa dele. Foi culpa da situação, foi culpa daquela pessoa, mas a culpa nunca é minha. No entanto, eu quero ressaltar aqui, nessa história, a graça e a misericórdia de Deus. Ele poderia ter acabado com Adão e Eva. Lembra, ele disse: se vocês comerem, vocês morrerão. Ele poderia ter matado Adão e Eva naquele momento e feito mais 2 e dito: agora vai dar certo, então agora eu vou criar um outro Adão, uma outra Eva, sem pecado, sem a possibilidade de pecar, na verdade, e agora vai dar certo. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Deus poderia ter simplesmente matado os 2 e acabado com tudo isso? Poderia. Mas não. Ele mesmo assim, Ele é misericordioso e manso. E Ele tinha um plano, mesmo se o homem pecasse. Um plano eterno que a gente já vai ver daqui a pouco, no segundo clímax. Isso não significa que não teve consequência alguma. Pelo contrário, teve. De fato, Adão e Eva morreram. E de fato trouxe condenação a todos nós. E de fato trouxe condenação àqueles que não creem em Jesus, uma morte eterna. Essas foram as consequências, mas na semana que vem nós vamos ver mais consequências que Deus traz a eles. Existe um livro chamado Crônicas de Nárnia. Não sei se você já leu esse livro, é um livro grande, na verdade, é uma série de livros. E em um livro chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, escrito por C.S. Lewis, ele retrata muito bem, mas muito bem,
essa situação da graça de Deus, da conversa de Deus com Adão e Eva, mas ele traz de uma outra forma. Existia um dos 4 irmãos, um dos filhos de Adão, como eles eram chamados. Existia um que chamava Edmundo, e assim que ele entrou em Nárnia, ele é enfeitiçado pela feiticeira branca, e por causa de um manjar, ele então se deixa ser levado pela feiticeira, mente para os seus irmãos, foge dos seus irmãos e vai até o castelo da feiticeira com a promessa de que ele iria reinar sobre todos os povos. Edmundo cai na falácia da feiticeira branca, assim como Eva e Adão caem na falácia da serpente. Mas depois, Edmundo ele é resgatado por um leão chamado Aslan, que representa ali nessa história, representa o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus. E ele é resgatado das mãos da feiticeira branca por esse leão chamado Aslan. E depois de ter sido resgatado, eles sobem um monte. Eles têm uma conversa muito interessante. Conversa de leão, de Aslan, que representava Jesus Cristo ali, com Edmundo, que representa a todos nós. Por isso esse nome Edmundo. Representava a todos nós ali. E então Edmundo pergunta a Aslan, depois de um grande silêncio, Edmundo pergunta: Aslan, você vai me matar? No entanto, Aslan, com toda a doçura do mundo, em tom calmo, mas forte, apesar de ser um leão, em tom calmo, responde: é claro que eu não vou te matar, mas eu estou muito decepcionado com você. Uma consequência pequena até então. No entanto, a cena a seguir da história de Crônicas de Nárnia é a mesma do segundo clímax da nossa história bíblica aqui. Alguém tinha que pagar o preço pelo pecado de Edmundo. E Aslan sabia muito bem disso. Alguém tinha que pagar pelo pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade. Da mesma forma, alguém tinha que pagar pelo pecado de Adão e Eva. Sim, naquele momento, Adão e Eva eles foram expulsos do jardim, eles receberam consequências de Deus, receberam. Eles não podiam mais voltar para o jardim. Sim, não podiam mais voltar para a presença de Deus. Mas alguém precisava morrer pelo pecado de Adão e Eva, e alguém precisava morrer pelos nossos pecados. Na história de Nárnia, a história vai contando, e em segredo, Aslan chega à feiticeira e diz: eu vou morrer no lugar de Edmundo. Na história bíblica, Jesus diz: eu vou morrer no lugar de Adão e Eva e no lugar da humanidade, para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê no meu sacrifício, aquele que crer que eu morrer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Segunda história aqui, quero, antes de entrar nessa segunda história, ler Romanos 5:8 com vocês. Depois a gente vai ver alguns outros textos. Vamos ler Romanos 5:8. Romanos 5:8 diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O segundo clímax da história, a segunda história, diz sobre a grande redenção. E eu quero apenas ler alguns textos com vocês, porque esse não é o foco da nossa mensagem. Ler alguns textos com vocês e fazer algumas aplicações e já encerrar a nossa mensagem. Quero ler com vocês
por favor, abram suas Bíblias em Lucas 23, 44 e 45. Lembra desse texto de Romanos? Deus prova o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. Lucas 23, 44 diz qual foi a prova desse amor. Vamos ler do 44 ao 49. Lucas 23, 44 a 49. Jesus está na cruz, depois de conversar com os dois ladrões que estavam ali do lado dele. Um pede para que Jesus se lembre dele quando entrar no reino, e o outro simplesmente caçoa Jesus, zomba de Jesus. E então, versículo 44 diz: já era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se, lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia viam tudo isso de longe. Esse é o segundo clímax. O véu se rasgou. O que isso significa? Lembra? Adão e Eva foram expulsos do jardim. Adão e Eva já não podiam mais ter uma comunhão com Deus. No Antigo Testamento você vê em toda a história que Deus não podia simplesmente conviver com as pessoas, pois elas eram pecadoras. Um Deus santo não pode viver com pessoas pecadoras. E então, depois de Moisés sair do Egito, aonde Deus habitava? No tabernáculo. Deus habitava no Santo dos Santos, e só quem poderia ir à presença de Deus era apenas o sumo sacerdote. E se ele tivesse algum pecado, e não tivesse purificado o seu pecado diante de Deus, e entrasse no Santo dos Santos, ele morreria. Ele entrava nesse véu, e só ali se tinha uma comunhão plena e perfeita com Deus. Ali tinha a Arca da Aliança, que representava o próprio Deus, e ali o sumo sacerdote orava e clamava pelo pecado, pelo perdão dos pecados de todo o povo. No entanto, quando Jesus morre, o que acontece com esse véu que separava Deus de nós? Ele se rasga ao meio. Jesus está dizendo: agora, essa separação que a gente tinha entre o Deus Santo e os pecadores, ela foi rasgada, porque agora eu torno vocês pecadores limpos por causa do meu sangue. Se vocês crerem em mim, vocês poderão voltar a essa comunhão, a essa amizade com Deus. Se vocês crerem em mim, esse véu de fato continuará rasgado, e agora a cruz se tornará uma ponte para que Deus e você voltem a ter uma comunhão eterna. Eu quero ler um outro texto de João 19, 28 a 30. Você pode avançar um pouquinho aí, João 19, 28 a 30. Vou ler para adiantar aqui. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre, então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de sopo e ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça,
entregou o Espírito. Está consumado. Além do véu se rasgar, agora Jesus pagou por todos os nossos pecados. Jesus pagou tanto pelo pecado de Adão e Eva, tanto pelo pecado que você cometeu hoje, tanto pelo pecado que você cometeu há 10 anos atrás, tanto pelo pecado que você vai cometer daqui a 10 anos. No entanto, para que você receba esse perdão de Deus, você precisa crer no sacrifício de Cristo Jesus. Você precisa crer no que Cristo fez por você. Eu quero ler mais 2 textos em Romanos. Se você puder me acompanhar, lá em Romanos 6, 23. Aqui mais para frente também. Romanos 6, versículo 23. Texto conhecido. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como nós dissemos, de fato a palavra de Deus se cumpriu. O salário do pecado, começado por Adão e Eva, foi e é a morte. No entanto, o dom gratuito de Deus, Cristo, gera vida e vida eterna. Pecado gera morte. Consequência do pecado gera morte. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que crê no dom gratuito de Deus, tem a vida eterna em Cristo Jesus. E o último texto, só voltando, virando uma página aí, Romanos 5, 20 e 21 diz assim: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas, onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado se ressaltou, a graça ainda ficou ainda mais evidente. Por meio de Cristo Jesus, por meio da morte de Cristo Jesus, o nosso pecado é limpo, santificado por meio do sangue dele. Ele nos santifica, ele nos perdoa, ele nos traz a justiça para a vida eterna. Sem ele, sem Jesus Cristo, nós continuaremos na consequência do pecado. Nós continuaremos no caminho da morte, da destruição. Quero fazer algumas aplicações sobre isso. Primeiro dizendo o que o pecado gera. O pecado, ele gera vergonha dos outros e de Deus. O pecado gera medo, tanto de ser confrontado, mas principalmente medo de Deus. Quando eu peco, não tem como eu orar e dizer: Deus, muito obrigado por esse dia. Quando eu peco, eu tenho vergonha, eu tenho medo de Deus. Pecado gera medo. Pecado também gera justificação, mas na verdade no sentido ruim. Eu não fiz isso, eu não queria ter feito, foi aquela situação que me fez pecar, eu não tive tanta culpa quanto aquela outra pessoa. Pecado gera justificação, a gente fica justificando o pecado. Foi essas 3 coisas que aconteceram com Adão e Eva. Gerou vergonha, gerou medo e gerou justificação. No entanto, o essencial é que o pecado, ele gera morte, e morte eterna. Se você continuar a sua vida de pecado, se você continuar não entregando a sua vida a Cristo Jesus, o seu caminho é apenas um: a morte. Como diz aquela música infantil, não sei se você conhece, mas que diz: há 2 caminhos, céu e inferno é o que há. Se você morrer agora, para onde você vai?
É uma música infantil bem pesada, mas é a realidade, bem forte, e é isso exatamente que a Bíblia diz. Se você morrer agora, que caminho você vai seguir? O caminho da morte, que é o que pecado gerou, ou esse segundo caminho que eu quero apresentar para você? O caminho de Cristo, o que Cristo gera. Jesus Cristo gera perdão de todos os nossos pecados. A morte de Jesus Cristo gera vida, uma vida que nós não merecíamos por causa do nosso pecado, uma vida eterna em Cristo Jesus, uma vida eterna ao lado de Deus Pai, ao lado do Espírito Santo, ao lado de Jesus Cristo, ao lado de todos os salvos. Jesus Cristo gera restauração de uma inimizade que nós tínhamos com Deus por causa do pecado, mas agora a restauração, uma amizade eterna com o nosso Criador. Voltando para o nosso teatro, chega uma parte dessa peça, dessa grande peça aqui, que entra mais um personagem. Sabe quem é esse personagem? Você. Você está nessa história. Você também é um personagem de toda essa narrativa, de toda essa história. Nesse teatro, você pode escolher o final da sua história, do seu personagem. E existem dois finais, um triste e um feliz. E você só pode escolher um para a sua vida. O triste é do personagem, do ímpio, que ouve toda essa história, que sabe de toda a palavra de Deus, que conhece tudo, mas ele não quer saber. Ele vem à igreja de vez em quando, ele escuta a palavra de Deus, escuta mensagens, ele conhece a Bíblia. Se você perguntar se ele sabe alguns versículos de cor, às vezes ele vai saber também. E eu coloco você nesse jogo porque você está aqui, você está escutando essa mensagem, você escutou a mensagem de salvação, mas o final triste, caso você queira seguir, só tem um final, e é a morte, e uma morte eterna, o inferno, longe do seu Criador, longe de Deus, uma vida de eterno sofrimento no inferno. No entanto, existe a segunda história, o segundo final, que é o final feliz. E todos nós gostamos de um final feliz, que é o do justo, que apesar de ser pecador, apesar de ser um pecador miserável, apesar de ser um ímpio até então, ele é justificado por Deus. Ele é salvo por Deus ao dizer: Deus, ao entender a mensagem de Cristo Jesus, ao ouvir e de fato crer naquilo que Cristo Jesus fez por minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. E esse final, o final da sua vida, como nós já sabemos, é certo, é um final feliz, é a vida eterna ao lado de Deus. Grande pergunta, e eu encerro com ela: qual você vai escolher? Qual vai ser o final da sua vida? Para onde você vai quando você morrer? Você vai continuar vivendo a sua vida de pecado, longe de Deus, ou você vai crer no sacrifício de Cristo Jesus e entregar a sua vida a Cristo Jesus? Se você quer crer hoje, se você quer entregar e quer mudar o final da sua vida, o final desse grande teatro, eu quero te convidar, eu convido todo mundo a baixar a sua cabeça. Não vou te pedir a vir aqui à frente nem levantar a sua mão, mas eu quero que você ore no seu coração. Se você de fato quer entregar a sua vida a Cristo Jesus hoje, porque você entendeu o que Cristo Jesus fez por você.
E eu te convido, eu te desafio a me procurar, ou procurar o pastor José, ou o Ronest, no final desse culto, ou depois, durante essa semana, em algum momento, e a conversar com a gente e dizer: olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus, sim. Eu quero fazer isso. Como que eu faço? Eu quero orar com você neste momento. Deus, quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, uma história 100% real, nós nos entristecemos tanto e nos perguntamos por que isso aconteceu? Por que o pecado teve que vir ao mundo? Destruiu com as nossas vidas. Às vezes, olhando para algumas situações da nossa vida, nós podemos dizer: Deus, o pecado destruiu com o meu casamento, o pecado destruiu com a minha família, o pecado destruiu com o relacionamento dos meus pais, o pecado destruiu com a minha vida. O pecado só gera morte. Deus, quando nós olhamos para toda essa situação trágica, nós de fato nos entristecemos, apesar de ver toda a sua graça ali, todo o seu amor, mas mesmo assim, é uma história triste e trágica. Mas quando nós olhamos para a segunda parte, que também é uma história trágica, nós nos alegramos, porque essa história não traz mais morte, essa história traz vida, vida em abundância, uma vida eterna, uma vida ao lado do Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a crer todos os dias que o pecado não vale a pena, mas a vida em Cristo Jesus, uma vida buscando a santificação, uma vida buscando o seu ideal, uma vida buscando a perfeição do Senhor, essa vida sim vale a pena. Mesmo sendo pecadores, Jesus nos capacita, por meio da palavra do Senhor, a resistirmos ao diabo, e sabemos que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a buscarmos a santificação, porque é ela que vale a pena. Buscarmos ser iguais ao Senhor, ser a sua imagem e a sua semelhança, buscarmos imitar a Jesus Cristo. Te peço, Pai, que se alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Ti, te peço, Senhor, abre o seu coração, rasgue o seu coração, para que essa pessoa creia no Seu nome, não tenha vergonha das consequências boas que crer no Seu nome vai trazer, que essa pessoa deixe o pecado, tenha coragem de dizer: eu quero largar essa vida de pecado que só gera morte, porque ela não vale a pena, e eu quero entregar a minha vida para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor acima de todas as coisas. Abre o coração dessa pessoa, Pai. Nos ajude, nós que já somos crentes, nós que já somos salvos, a buscarmos uma vida de santificação. Ajude os homens dessa igreja a protegerem as suas esposas contra as armadilhas de Satanás, a protegerem a sua família contra as armadilhas. Ajude as esposas a ensinarem os seus filhos a amarem o Senhor, e a também a auxiliar o marido nesse dever de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ajude os filhos a honrarem os seus pais. Ajude os solteiros a honrarem ao Senhor com a solteirice, não se deixando levar à devassidão, mas santificando e adorando ao Senhor acima de todas as coisas. Ajude as viúvas, os viúvos, e por assim vai, a sempre adorar ao Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde de todo o mal, e que a gente use a sua palavra para resistir ao diabo. Te pedimos isso, ó Pai, nos ajude a crer, nos ajude a crer que o Senhor nos capacita a fazermos isso, nos ajude a crer que podemos ser santos, nos ajude a crer que podemos lutar contra o pecado, nos ajude a crer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi em vão.
Te peço, Pai, nos ajude a crer em Seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos.